Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 8, Como desenvolver Bhakti. Sutra 37. Bhakti se desenvolve no ouvir e no cantar os atributos e as glórias do Senhor, mesmo quando engajado nas atividades comuns da vida no mundo. Então a constante lembrança, o cantar constantemente acerca dos nomes, das glórias do Senhor, nas atividades do mundo. Portanto, a constante lembrança de Deus a todo momento. Vale lembrar que as constantes atividades, as atividades do mundo, as atividades comuns do mundo, elas, além da manutenção do corpo, têm o propósito de alcançar o que é almejado. Se Deus for a única coisa a ser almejada, então todas as atividades comuns refletirão esta busca. Vamos aos pontos. O Senhor diz: eu não moro em Vaikunta, a morada de Vishnu, o céu mais alto, nem nos corações dos yogis, ou Narada. Eu moro lá onde os meus devotos cantam. Onde os meus devotos cantam as minhas glórias, os meus nomes, é lá que eu estou. A vida comum e a vida divina não devem ser separadas. Todas as atividades devem ser transformadas em adoração, desde que você não se esqueça da lembrança do Senhor. Então, todas as atividades, como eu já tinha falado, devem ser adoração a Deus. Devem se transformar para que elas honrem a Deus, lembrem a Deus constantemente de forma ininterrupta. Isso é o que acontece com a vida daquele que apenas busca a Deus. Todas as suas atividades se tornam um reflexo disso. Aquele que faz kirtan e japa, que canta as glórias do Senhor e que repete os nomes de Deus, obtém os méritos de todas as austeridades, de todos os sacrifícios, de banhos em todas as águas sagradas e do estudo dos Vedas, pois ele obtém a Deus. Portanto, a prática constante, Kirtan Japa, ouvindo e lembrando constantemente o nome e a glória de Deus, é certamente o melhor e supremo método para alcançar a devoção e a realização de Deus. Não é?
Então, tudo isto, eu volto a frisar, com aquele sentimento de amor, devoção e entrega. Os mantras podem cair em repetição automática. É muito comum, na prática do mantra, o mantra começar a surgir como que se fosse no pano de fundo da mente e fica a parte superficial da mente com pensamentos comuns. Pensamentos comuns. Então isso não deve de acontecer. E se a reverência, a devoção estiver presente em cada entoação do mantra, isso não vai acontecer. E isso é muito importante, pois isso é a vida do mantra. Sem essa reverência e devoção, é uma repetição automática. Ela traz benefícios ainda, primeiro porque é o nome de Deus, e segundo porque é um pensamento que substitui todos os outros. Então haverá mais foco, mais energia disponível, mais força mental. Mas sem essa devoção e reverência, não é prática espiritual ainda, não é? No Bhagavata diz: para um homem jogado e angustiado no fogo selvagem do Sansara, não há outro barco senão ouvir e beber constantemente a excelente essência das lilas, que são as histórias das encarnações divinas, e as glórias do Senhor para cruzar este oceano do Sansara. Então, aqui atrás, no ponto anterior, lembrei que vale lembrar que aqui diz que é o supremo método, porque é o método mais simples. Mais simples. Cantar as glórias de Deus, repetir o nome de Deus, é o método mais simples para todos, mais facilmente acessível e também o mais doce de todos eles, pois é a exaltação do amor. E o prémio daquilo que ama é o amor que ele sente. E este é o método mais simples e mais fácil para todos. Para todos. Então, as histórias das encarnações divinas, a repetição das glórias, não é? Para aquele que está preso no Sansara, são o barco que o levam de forma fácil. As histórias das encarnações divinas puxam a mente, tornam a mente focada, geram apego por Deus. Jap e Kirtan formam a maior ajuda para meditação, autopurificação e realização. O verdadeiro Jap, repetição dos nomes de Deus, e Kirtan, cantar as suas glórias, formam a maior ajuda para a meditação, pois eles trazem a vida à meditação. Sem ele, a meditação é apenas um instrumento de purificação para que a devoção possa surgir. Mas a repetição dos nomes de Deus e o cantar as suas glórias já trazem essa exaltação. Trazem a vida à meditação e proporcionam a purificação. E logo a consequente realização. Japa é o sacrifício mais excelente, especialmente Japa ininterrupto, dá o melhor resultado. E ele deve ser ininterrupto, não é? Ou seja, o nome de Deus deve substituir todos os outros pensamentos. Todos os pensamentos devem ser substituídos pelo nome de Deus, para que apenas essa excelsa vibração fique na mente. E isso vai purificar todo o resto que lá estiver. Mas, mais uma vez, eu volto a sublinhar, é muito comum o mantra ir para o pano de fundo da mente e permitir assim que porque o devoto ainda está a entreter pensamentos mundanos, apegos, desejos e etc. Então ele deve de ser constante. E quando está assim, quando está no pano de fundo,
a atenção deve ir para ele junto com essa devoção. Quando ele não está presente, deve lutar para trazê-lo de volta. Porque quando ele surge, por exemplo, tem muitas experiências, quem pratica mantra e diz, às vezes eu não consigo repetir o mantra, não vem de jeito nenhum, não fica. Eu lembro, mas perco logo, não fica. Outras vezes vem sozinho. Quando ele vem sozinho, é bênção. Deves encher o teu coração de gratidão e ficar com ele, com todo o foco, com tua atenção. Quando perdes, deves de honrar a bênção, que é procurá-lo com toda a intensidade, com toda a tua força. E não desistir enquanto não voltares outra vez a conseguir mantê-lo. E não deixar que o mantra fique em automático no pano de fundo e a mente fique entretendo outros desejos. Se ele está no pano de fundo, a atenção está nele. Se ele está a repetir sozinho, a atenção está nele, trazendo toda essa devoção junto e reverência. Restrição da mente, pureza, silêncio, liberdade de distração constituem o sucesso em japa. Então isto são formas de ver, não é? A partir que a mente começa a ficar mais focada, sem ter distrações, mais pura, significa que está a haver sucesso na repetição do mantra. E mais amor e mais devoção, obviamente. Que é o resultado dessa pureza. Não é? Japa deve ser acompanhado de meditação sobre o significado do mantra, ou seja, na meditação com japa, junto com o seu significado. Então a pessoa alcançará a realização de Deus rapidamente. Não é? Então não é só repetir o mantra, é saber o seu significado, saber que eu estou a repetir o nome de Deus, que eu estou a clamar por Deus. Cada repetição é um clamar por Deus, pela presença de Deus. É um chamar por Ele, em cada repetição, direcionando-lhe a minha devoção. Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. São Siddha mantras, mantras especiais que foram testados e considerados eficazes no uso real no passado. Então estes mantras, muitos já atravessaram o oceano da ilusão, transcenderam o samsara usando estes mantras. Eles já foram testados na prática e são eficazes, por isso são Siddha mantras. Bhagavan, que é um nome de Deus, é livre de todas as imperfeições. Ele é perfeito. Sabedoria, imparcialidade, poder, glória, domínio e esplendor são os 6 atributos de Deus. Bhagas significa 6, indica os 6 atributos de Deus. Então, Bhagavan, aquele que tem os 6 atributos. Sutra 38. Mas ela, a devoção, é obtida principalmente pela graça dos grandes homens ou por meio de uma pequena medida da graça do Senhor. Então, a devoção é obtida pela graça dos grandes homens. Quais são os grandes homens? Os santos, os sábios, aqueles que sabem, não é? Os iluminados ou os devotos que já chegaram na realização de Deus. É pela graça deles que a devoção pode surgir. Não é? E para ter a graça da presença deles, tem que ter uma pequena graça de Deus. Pequena, enorme, não é? Depende da perspectiva. Então, no Srimad Bhagavatam diz, na companhia dos grandes, prevalecem conversas que transmitem perfeitamente a minha majestade e que acalmam o coração e o ouvido. Da escuta destes sucederão a fé, o apego e a devoção
para com aquele que é o caminho da salvação. Então, na companhia dos santos, dos despertos, dos reais devotos, permanecem as conversas acerca de Deus, acerca dos caminhos para Deus, as conversas que respeitam a majestade de Deus, direcionam para ela. Da escuta destes sucederão a fé em Deus, a fé na possibilidade da realização de Deus, não é? O apego e a devoção para com aquele que é o caminho para a salvação, para com Deus. Não é? Por oposição, o tempo passado com os outros, com as conversas, com as outras conversas, com os outros objetivos mundanos, tem o mesmo efeito, só que oposto. Leva-te a desenvolver apego pelo mundano e a permanecer preso no samsara. O autoesforço é importante, mas sem a graça, o aspirante logo perceberá que não pode fazer nada por si mesmo e que só pode alcançar a realização de Deus através da graça dos grandes, através de uma pequena graça do Senhor. Então, o autoesforço é essencial. Muitos que têm dificuldade com o autoesforço, ao escutar isto, dizem: bom, então, só esperar que venha a graça de Deus e aí eu poderei ter forças para seguir. Não é? Mas a verdadeira rendição só é possível quando o esforço foi feito, realmente. Sem fazeres todo o esforço e usares todas as tuas forças, não podes chegar à rendição. Não tem como, não é? E se dizes: então, mas eu rendo-me antes. Não, não rendes. Apenas te viras para Deus para Ele facilitar a tua vida. Isso não é redenção, ainda é capricho, de alguma forma. Então, depois do autoesforço, depois de ter usado todas as suas forças, é que vai perceber realmente que sozinho não tem condições. E aí sim poderá haver a verdadeira rendição e, com isso, a devoção. Através da graça. Satsang com santos e sábios é altamente benéfico. Satsang real entre um sábio e um santo real e um buscador real destrói todos os apegos, desejos e anseios mundanos. E o buscador real é aquele que anseia exclusivamente pela realização de Deus. E colocou todo o seu tempo, toda a sua vida ao serviço dessa realização com Deus. E não como algo momentâneo, fruto de algum desejo ou capricho, ou seja lá o que for. Ele entregou a sua vida toda, sem reclamar de volta, sem interrupções. Mas até para os outros, que se tornem constantes em satsang, vai destruindo os seus apegos. Mas lembrem-se, uma distração, o voltar a abrir espaço, os desejos do passado renascem de volta com toda a força e arrastam de volta. Bhakti não pode ser cultivada sem associação com santos, sábios com grandes almas. Pois, de certa forma, eles são a escada para a consciência humana, a ponte palpável, concreta para o buscador entre o seu nível de ignorância e a existência de Deus. Mesmo o esforço próprio só é possível através da graça. E aí a possibilidade de fazer o esforço deve ser honrada pela continuidade do mesmo. E um buscador, um devoto que tem humildade sabe que toda a força vem de Deus. O divino vem automaticamente como resultado de boas ações, devoção e autoentrega. Quando o ego termina, a obstrução à graça divina é removida e a graça flui livremente. Então,
este trio, boas ações, devoção e autoentrega. Boas ações são aquelas ações que agradam a Deus, que servem a Deus. Então, esse serviço a Deus, a devoção, né, e a autoentrega são a chave. E eles devem estar presentes o tempo todo. E aí, o ego é apagado e a graça flui livremente, ou melhor, torna-se a graça. O guru aparece apenas pela graça do Senhor. Ele transmuta o seu poder para o discípulo através do olhar, toque ou sankalpa, que é o estabelecer uma intenção no discípulo. Então, apenas pela graça de Deus, o guru aparece. Ele vai passando o seu poder através do olhar, do toque ou de intenção, não é? Muitas vezes acontece que o discípulo, que o guru é trazido ao discípulo pela graça de vidas passadas. Então ele não sabe, não tem noção. E muitas vezes, embora avisado, obviamente, está lá o guru, né? Ele acaba por não honrar essa graça e perde. Então, ter a graça e honrar a graça são duas coisas. Quando tu honras a graça, mais graça vem. Quando tu não honras a graça, ela desaparece. Não é? Somente o Senhor aparece como guru. O guru, o corpo, é um instrumento do Senhor. Então apenas Deus aparece como guru. O corpo que observas e que dizes ser o guru é só um instrumento do guru, de Deus. Só isso. Até porque se é um guru, é um desperto, logo o ego já foi apagado. No seu lugar é consciência divina, é Deus. O corpo é meramente um instrumento. O corpo, com as suas características, etc., etc., observáveis, é apenas um instrumento para uma função determinada. O esforço próprio é necessário para a autopurificação e para permitir que a graça se manifeste. Autoesforço também é através da graça. Então, sem te esforçares, não tem como haver graça. Mas tem que haver graça para haver a capacidade de fazer o esforço. Então, encontrando a capacidade de fazer o esforço, deves de agradecer e encher o teu coração de gratidão para com Deus. Quando não consegues encontrar a força, deves lutar para a conseguir e depois agradecer. Honrar a graça em todos os momentos é a chave para o crescimento espiritual contínuo e ininterrupto. Quando tu não honras a graça com gratidão, é porque para ti não é uma bênção, não é graça, é um direito teu de receber de Deus. Logo vais esperar mais a graça e o teu esforço será reduzido. Não é? Logo isso não honra a graça. E quando não há esse crescimento ininterrupto, contínuo, espiritual, vai ver, com certeza, a graça não está sendo honrada através do teu esforço contínuo, da tua dedicação completa. Pois é assim que se honra a graça. O Sr. Krishna diz: esta minha ilusão divina, causada pelas qualidades, os gunas, é difícil de perfurar. Aqueles que vêm a mim, eles atravessam esta ilusão. Então, é muito difícil de passar, mas aqueles que se viram para Deus conseguem sair dela.
No Mundaka Upanishad e Kathopanishad você encontrará: este Atman não pode ser alcançado pelo discurso, nem pela inteligência, nem pelo estudo profundo. Só pode ser realizado por aquele que o favorece. A ele, este Atman favorece com a sua manifestação. Portanto, só pode ser realizado por Deus, a quem Deus favorece. E Deus favorece aquele que favorece a Deus. Sr. Krishna diz: embora sempre realizando todas as ações, refugiando-se em mim, por minha graça, ele obtém a morada eterna e indestrutível. Então, aquele que sempre realiza as ações, não é? Refugiando-se em Deus, servindo a Deus, vai até Deus. Pensando em mim, vencerás todos os obstáculos pela minha graça. Mas se por egoísmo não ouvires, serás totalmente destruído. Não é? Porque virar as costas para Deus é virar as costas para a realidade. Não é Deus que castiga. Aquele que se afasta do sol, vive na escuridão, adoece e morre. Não é o sol que o está a castigar, é o seu afastamento. Por pura compaixão por eles, habitando dentro do seu eu destruo a ignorância nascida da escuridão pela lâmpada brilhante da sabedoria. Então, por compaixão a eles, Deus que vive no coração de cada um, acende a lâmpada da sabedoria lá dentro, que eventualmente vai crescendo e acaba por queimar toda a escuridão. Mahat Kripa, a graça dos grandes também é necessária. Não há diferença entre Deus e um Bhagavata realizado. Ambos são idênticos. Satsang com eles é um barco seguro para levar o aspirante além da escuridão. Então, sem essas grandes almas, não é possível a realização. A sua bênção precisa de estar presente. Livros escritos por almas realizadas constituem satsang secundário. Quando você os estuda, você está em comunhão com o autor. Mas é importante entender o que é o estudo. E que o estudo é a comunhão com o autor. Ou seja, não é o estudo das informações concretamente, embora elas sejam necessárias, mas a leitura do livro consciente daquele que o escreveu e em comunhão com ele. A graça desce apenas para aqueles aspirantes que estão lutando sinceramente no caminho e estão sedentes de realização. Então, apenas quando estás sedento, lutando muito pela realização, a graça desce para ti. Se parares com isso, a graça some. Se conseguires voltar sinceramente, a graça surgirá de novo. Mas se desrespeitas muito tempo isto, aí terás que passar bastante tempo sem a graça, para que depois a possas valorizar e honrar. Kabir, Tulsidas, Shankaracharya, Guru Nanak escreveram volumes sobre a glória de satsang com Mahatmas, com as grandes almas. Fé em Deus, nas Escrituras, apego e devoção a Deus lentamente são desenvolvidos naqueles que são regulares em satsang. Por oposição, aqueles que não usam o seu tempo e a sua vida para estar com as grandes almas, servindo, estão com outros. E da mesma forma se vão inspirar pelas suas conversas, pelos seus desejos mundanos, pelas suas conquistas e cobiçando também aquilo que eles falam. Alguns dizem que não há santos, os autorrealizados. Não é verdade. A lei divina é que a oferta esteja de acordo com a demanda. Se houver demanda sincera, a oferta virá imediatamente. Então, para aqueles que acham que não têm, ou que têm poucos, é porque os buscadores sinceros são poucos.
Se eles aumentarem, será satisfeito. Não tem como, nem que Deus se apresente pessoalmente. Porque onde existe o chamar sincero, o clamar sincero de Deus, Deus virá. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.